Bom, eu só sei que quando eu comecei a buscar a Deus, o meu relacionamento com o Fábio, que foi foi depois desse marco, né? Quando o Fábio, eu comecei a gerar e querer a minha família. Então você vê que Deus, mesmo na minha desobediência, mesmo na minha teimosia, porque eu me considero, né? Eu acho que tem um pouquinho desse sangue judeu teimoso. Na minha teimosia, Deus continuava sendo presente e sendo fiel. Então assim, em vários momentos, eu não quis casar com o Fábio. O profeta chegou e falou assim: quando você casar, você vai ter uma filhinha. Falou pra mim. Eu falei: claro, o profeta vai falar o quê? Claro, quando você casar, você tá sem casar. Quando você casar, Deus vai te dar uma filhinha. Nesse inteirinho foram 2 anos onde eu perdi 2 abortos espontâneos. Quando eu casei com o Fábio, eu voltei grávida da minha filha Jane. Então eu vejo que Deus, Ele trata a gente como filho. E a gente precisa entender isso para ter ousadia, para poder conquistar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Para não ter medo, para poder errar e saber que nos nossos acertos, nossos erros, Deus vai... Não tem tanta palavra que fala isso, né? Que Ele vai nos disciplinar como filhos, não é? Deus nos disciplina como filhos. Deus, Ele faz... E se não fosse essa minha identidade de filha de Deus, e não do Silvio Santos, mas de filha de Deus, filha amada, filha preciosa, filha que erra e o pai vai lá, pega de novo, disciplina, né? E põe um pouco de castigo. Mas filha amada, querida, preciosa, eu jamais conseguiria fazer o que eu fiz, que foi ir para a televisão. Eu fui para a televisão porque eu acreditei num chamado. Não é nem um chamado, a gente começa a perceber a nossa vocação. A gente não pode negligenciar o dom que está em nós. Não pode negligenciar as portas que Deus abre nas nossas vidas, as oportunidades que Deus dá. Então eu entendi de forma muito simples que eu tinha uma capacidade, conseguia falar, né? Eu tinha oportunidades na empresa do meu pai da terra, imagina do meu pai do céu. E eu fui para a TV. E é um lugar, gente, que é muito difícil, assim... A gente é julgado, condenado, a gente é cancelado tantas vezes desmerecido. Assim, a TV ou a pessoa gosta ou a pessoa não gosta, mas a identidade de filha fazia com que eu perseverasse. Eu ganhei 4 troféus, falei certo? Como melhor apresentadora, e as pessoas falaram assim: é porque ela é filha de Silvio Santos, você deve estar bem. E eu recebi aquilo e falou assim: não, é Deus que me deu esse troféu. Ele está me encorajando. É Deus que está abrindo essa porta. Alguns momentos, né, da minha caminhada como apresentadora, foi de um dia para a noite. Eu fui substituir a Eliana, programa da Eliana. E ela, assim: Patrícia, amanhã você pode vir aqui? O que eu fiz? Eu apresentei o programa dela, assim, de um dia para a noite. O meu pai agora, do dia para a noite. Então, assim, a ousadia que a gente tem que ter como filhos é o que vai fazer com que a gente usufrua do reino, com que a gente usufrua das oportunidades, com que a gente usufrua da herança que Deus tem para nós. Se Ele falar vai, Ele vai honrar. Por mais que os outros muitas vezes não vão compreender, a gente vai errar e tudo bem. Então assim, eu acho que o tesouro mais importante que a gente pode ter, claro, são os nossos filhos, são a nossa família. É aquilo que Deus, eu olho como Deus me honra, como Deus é maravilhoso, como Ele me deu uma família maravilhosa. Em menos de 5 anos eu tenho 3 filhos. Eu amo a minha família, a minha casa. Minha família com os meus pais são unidos. Então assim, o mais precioso de tudo é a gente cultivar um relacionamento de filho. Porque o filho depois vai se tornar servo. O amor de Deus vai fazendo com que a gente obedeça, com que a gente queira falar mais dele, queira distribuir a graça. Hoje...
Cada vez, antes de eu apresentar um programa, né? A gente tem uma plateia lá de 400 pessoas. E aí a gente ora, a gente traz uma palavra, né? Tem um pastor lá. Então assim, a gente sempre faz com que essas sementes sejam regadas. Aonde a gente for, Deus vai nos usar. Não importa se você vê aparentemente, né? É isso aqui, um monte de glamour, mas a essência do que a gente faz é onde realmente nos dá plenitude. A nossa riqueza real é quando a gente faz a vontade do Senhor, quando a gente fala dele, quando a gente prega a palavra dele. Então eu queria deixar esse meu tesouro aqui para vocês. Eu até coloquei algumas palavras, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai.